Olá, meus alunos do terceiro ano. Olha eu aqui de novo, trazendo mais uma aula. O conteúdo é a correção das orações subordinadas substantivas, referente à aula de 29 e 30 de abril. Francisca Rego dos Santos, professora de língua portuguesa. Pessoal, não vou me alongar muito no vídeo, para não ficar muito grande, certo? Estou usando aqui uma ferramenta nova. Isso vai facilitar muito o meu trabalho, tanto para mim quanto para vocês, vai melhorar muito a qualidade, né? E os créditos vai para meu filho, João Vitor, que está sempre me auxiliando e procurando uma forma de melhorar a qualidade das nossas aulas. Espero que vocês gostem. Essa ferramenta aqui já tem como eu utilizar a canetinha, o marca-texto, enfim. Mas como eu tinha preparado esse material bem antes de optar por essa ferramenta, então eu já trouxe aqui tudo bonitinho, marcado, destacado, respondido. Então eu vou usar aqui apenas o meu apontador a laser. Tá certo, pessoal? Então vamos iniciar aqui. Separe as orações, enumere-as, em seguida analise as funções desempenhadas pelas mesmas, por fim, classifique-as. O marido gritou que estava cheio de brigas da mulher. Pessoal, aqui se trata de período composto. Se é período composto, contém mais de um verbo. Olha, já trouxe eles aqui grifadinhos. Se tem mais de um verbo, tem mais de uma oração. No caso aqui são duas. E as orações, elas podem ser destacadas, separadas. O marido gritou, barra. O quê? Observe que essa primeira oração necessita de um complemento. E a segunda oração é quem funciona como complemento da primeira. E a segunda oração fica com o elemento conectivo, que no caso é a conjunção integrante que. Agora vamos ver. A primeira oração, que é a primeira, é a oração principal. Isso aqui vai ser um processo muito repetitivo. Vocês vão repetir isso em todas. Né? A segunda oração, oração subordinada substantiva, objetiva direta. Vamos ver por que ela é objetiva direta. O marido gritou. O quê? Observe que essa oração precisa de um complemento e este complemento ele não pede uma preposição. Daí a característica do objeto direto, que é um termo que complementa o sentido de um verbo e que não vem regido de preposição. Aqui não se trata de termo, é claro que se trata de uma oração. Por isso que é oração subordinada substantiva objetiva direta. E lembra daquela questão que eu falei, que as objetivas diretas é bem parecida com as subjetivas? E onde é que eu tiro essa dúvida? Aqui quando eu olho para a oração principal. E na oração principal, ó, apresenta sujeito. Quem gritou? O marido. Vamos à letra B. Convém que você disponha convém o quê? Que você deponha imediatamente. Pessoal, eu não vou repetir essa questão da separação, dos verbos, oração principal. Eu não vou repetir essa questão, porque já está bem aqui destacadinho. Vocês só visualizam, analisam e verifique por que é assim, entendeu? Porque senão nós vamos se alongar bastante. Então, por que essa oração é subjetiva? Convém o que esta oração precisa de um complemento que não vem regido de preposição. Então, mas por que mesmo que ela funciona como subjetiva? Esta segunda oração funciona como sujeito da primeira, que por sua vez não contém sujeito. Lembra que eu disse que a subjetiva é parecida com a objetiva direta? A diferença é que na oração principal das objetivas diretas apresenta sujeito. No caso aqui é o marido. E nas subjetivas não apresenta sujeito. C. É possível que eu viaje ainda hoje. É possível. O quê? Que eu viaje ainda hoje. E a primeira oração e a segunda oração iniciada pela conjunção integrante que. Também a primeira oração pede um complemento sem preposição. Isso é característica da oração subjetiva. E observo também que na primeira oração da oração subjetiva não apresenta sujeito. D. Ele jurou.
o que aquilo era calúnia. Do mesmo jeito, a primeira oração pede um complemento sem preposição. Sem preposição. Nesse caso, trata-se de uma oração objetiva direta, até porque a primeira oração apresenta o sujeito. Quem é o sujeito? Ele. Quem jurou? Ele. Comenta-se que muitos não serão salvos. Que os verbos comenta-se e serão salvos, locução verbal serão salvos. Comenta-se o quê? Olha essa perguntinha sem preposição. É bem característico das orações subjetivas. E eu verifico que na primeira oração não tem sujeito. Então, eu estou certa de que realmente se trata de uma oração subjetiva. Pessoal, aqui nessa primeira parte eu coloquei bastante oração subjetiva para vocês lembrarem daquela questão que eu falei. Que na oração principal das orações... na oração principal das orações subordinadas subjetivas, elas têm 4 estruturas. Primeiro, aqui o convém se trata daquele verbo unipessoal. O que é um verbo unipessoal? Aquele que só funciona na terceira pessoa. Você só vê ele na terceira pessoa. Aqui, aquele outro esquema. É possível verbo de ligação mais um predicativo. E essa outra aqui, comenta-se. Verbo na terceira pessoa do singular mais partícula se. Então, aqui tem, na verdade são 4, mas nessa página aqui do slide só tem esses 3 esquemas. Entendeu? Por isso que eu coloquei bastante subjetivo para vocês verem essa diferença aqui. Convém, verbo unilateral, verbo de ligação mais predicativo, verbo na terceira pessoa do singular mais pronome se. Continuando aqui. A virtude das mulheres é que elas nunca fraquejam. Predicativo. Então, já vou logo direto aqui para a classificação, porque eu já falei que esses outros processos é super repetitivo, viu? Posição de oração principal, que no caso da subjetivo, que no caso das orações subordinadas, a oração principal sempre vem no primeiro momento. Então, é super repetitivo. Eu vou logo aqui para a classificação. Predicativa, porque estamos vendo aqui a presença de um verbo de ligação. Se o verbo é de ligação, é porque a segunda oração funciona como predicativo da primeira. Letras G. A verdade é. Também é predicativa, o mesmo esquema. Trata-se de um verbo de ligação. Então, a segunda oração funciona como predicativo da primeira. Letra H. Maria ficou com medo de que falasse do segredo dela. Completiva nominal. Esta oração não tem sentido completo, por isso que faz parte por isso que se trata de oração subordinada. Essa daqui, porque ela completa o sentido da primeira. Então, essa daqui não tem sentido completo. Como é a perguntinha que se faz para achar o complemento? Maria ficou com medo de que, olha a presença da preposição de. Então, quando se trata de preposição, eu já botei aqui o pazinho para vocês captar a mensagem. Então, quando se trata de preposição, ou é completiva nominal, ou é objetivo indireto. Aí, para onde é que eu vou? Para a oração principal, ver de quem é que essa oração aqui está completando o sentido. No caso aqui, ela está completando o sentido, é da palavrinha medo, tá certo? Não é do verbo ficar. Maria ficou com o quê? Com medo de quê? Então, é o de que falasse a verdade, está explicando melhor aqui a palavrinha medo. Então, por isso que é completiva. A letra I, objetiva indireta, mesmo esquema. É a primeira oração, não tem sentido completo, pede o complemento com a preposição, né? Pede o complemento com a preposição de. E esta oração completa o sentido do verbo precisar. João sempre procura a mesma coisa. Que a sua presença seja notada. Imagine se eu parasse a ser anunciado bem aqui. Você iria me perguntar que coisa é que João procura. Então, essa palavra coisa precisa ser esclarecida. É esta oração que tem o papel de explicar melhor a coisa. Então, quando isso acontece, se trata de uma oração que tem função de aposto, que explica melhor um termo presente na oração principal.
Por isso que ela é a positiva e também porque vem após os dois pontos. A letra K, os homens sempre se esquecem de que, olha só, esse verbo esquecer rege um complemento com preposição. Se trata de objetiva indireta, porque esta oração que contém a preposição de completa o sentido do verbo esquecer. Sou favorável a que prendam. Então, aqui nós temos uma completiva nominal. Ó, nós temos aqui um verbo de ligação mais um predicativo. Não vão se confundir. Não vão confundir, minha gente, com subjetivo. Primeiro, porque esta oração aqui possui sujeito. O sujeito dela é designacial eu. E segundo, porque ela pede o complemento com preposição. Sou favorável a que prendam. Então, o verbo, essa oração, completa o sentido do nome favorável. E é uma oração que vem regida da preposição a, por isso que se trata de completiva nominal. Vamos avançar. Sempre dizia a mesma coisa, que queria ser advogado. A mesma, é bem parecido com aquele item anterior que a gente comentou. Coisa, essa palavrinha precisa ser melhor esclarecida. Então, é esta oração que tem o papel de explicar melhor que coisa é. Então, é uma oração que funciona como aposto e até porque vem após os dois pontos. Letra N. Foi necessário que a polícia investisse. Aliás, foi necessário que a polícia intervisse. Foi necessário o quê? Olha uma perguntinha sem preposição. Então, dá a entender que é uma objetiva direta. Mas aí, quando você olha para a primeira oração, que não tem sujeito, aí você já lembra que esta oração vai funcionar como sujeito da primeira. Então, se trata de subjetiva. E até porque vem naquele esquema lá, gente. Verbo de ligação mais predicativo. Meu desejo é que o bebê nasça logo. Então, aqui, ó, meu desejo é o que pede um complemento sem preposição. Então, mas aí, como eu estou vendo aqui a figura do verbo de ligação, verbo ser, então eu vou lembrar de predicativo. Verbo de ligação que liga o sujeito ao predicativo. Letra P, gostaria. Olha, uma oração que gira em torno só do próprio verbo. Gostaria de que pede um complemento com preposição, então se trata de uma objetiva indireta, que completa o sentido do verbo gostar, e é uma oração que vem regida da preposição de. Letra Q, espero sinceramente isto. Isto o quê? Já pensou se eu parar com esta frase bem por aqui, aí a pessoa vai dizer, isto o quê, minha irmã? Que você me apoie. Então, trata-se de uma oração apositiva porque esclarece melhor isto que eu espero. E até porque vem após os dois pontos. Tenho medo de que me enganes. Completiva nominal, porque está completando o sentido do nome. É do nome. Medo, e não do verbo ter. Tenho o quê? Medo de quê? Então, esta oração aqui, complementa o sentido, é da palavra medo. E vem regida da preposição de, então se trata de completiva nominal. Gente, mas preposição não é só o de não, viu? Pode ser o a, o com, o para. Tem várias preposições. Talvez o de é uma das mais usadas. Seu maior sonho é que todos vivam bem. Seu maior sonho é o quê? Se você faz essa pergunta, o quê, sem preposição, poderá ser que você lembre de objetiva direta, mas aí você vê a figura aqui do verbo de ligação. Então, trata-se de predicativa. Vamos avançar. Os especialistas dizem o quê? Que não haverá água para todos futuramente. Objetiva direta. Primeira oração precisa de um complemento sem preposição. Então, para saber se é mesmo objetiva direta, você olha para a primeira e vê se tem a questão do sujeito. Tem. Quem dizem é os especialistas. Então, a primeira oração tem sim sujeito. Então, realmente, objetiva direta. Letra U. Seria importante que você aprendesse rapidamente as orações subordinadas. Se trata de oração subjetiva, porque a primeira oração precisa de um complemento sem preposição
Mas aí eu vou lembrar da questão do sujeito. A primeira oração não tem sujeito, então a segunda funciona como sujeito da primeira. E tem também aquele esquema do verbo ser mais o predicativo importante. Vamos lá para a segunda oração. Observe a estrutura sintática do texto abaixo e responda. Vamos lá. O segredo do nosso sucesso é que nós nunca desistimos. Qual é o verbo da oração principal? Bom, aqui se nós fôssemos dividir, ficava aqui, ó. Gente, olha, eu não posso dividir uma oração sem me certificar de que um verbo gira em torno dela. Por exemplo, eu não poderia dizer, nunca poderia colocar aqui a barra depois do nosso, porque senão cadê o verbo? Nem depois de sucesso. Então, a barra tem que ficar aqui. Até porque a barra também, pessoal, fica antes da preposição. Ou seja, a preposição é quem vai introduzir a segunda oração. Então, o segredo do nosso sucesso é barra. Pronto. Então, deixa eu ver aqui se eu estou esperta aqui nesse... Deixa eu ver se eu estou esperta aqui nesse... Eita, tô ruim que só aqui. Mas eu tenho que praticar, que é para mim ficar esperto, pessoal. Vamos lá. O segredo do nosso sucesso é que nós nunca desistimos. Então, a barra ficaria aí. Pronto, deixa eu voltar aqui para minha canetinha. Pronto. Qual o verbo da oração principal desse texto? O verbo ser. Sintaticamente, como ele se classifica? Sempre já falei para vocês que é o verbo de ligação. Vamos avançar. Identifique a oração seguinte após a principal. Que nós nunca desistimos. Certo? Que função sintática essa oração tem? Bom, ela tem função de predicado. Ela tem função de predicativo. Que função sintática a segunda oração desempenha? Seria predicativo, pessoal. Não é predicado. Eu coloquei aqui predicado, mas é predicativo, viu? Função de predicativo. Então, como se classifica a segunda oração? Oração subordinada predicativa. Predicativa. Eu não vou me arriscar a escrever aqui, porque se um traço já ficou daquele jeito, imagine eu colocar aqui o nome predicativo. Mas com o tempo eu vou dominar, que é uma beleza, né? Aqui, leia com atenção a imagem retirada de uma rede social. Eu só te peço uma coisa, não suma, não me abandone. Não me esqueça, por favor. Pessoal, aqui se a gente fosse dividir, onde era que ia ficar a primeira oração? A primeira oração iria ficar aqui. Ó. Viu? Agora saiu bonito, viu? Eu só te peço uma coisa, barra, não suma. Não suma. Aqui é a segunda oração. Não me abandone. É mais outra oração. Eu não já falei para vocês que no período, se ele tiver 5 verbos, tem 5 orações. Então, cada oração vai girar em torno de um verbo. Então, essa oração aqui gira em torno do verbo pedir. Esta outra oração em torno do verbo sumir. Esta outra oração em torno do verbo abandonar. Viu como eu tô boa? Não me esqueça. E a outra em torno do verbo esquecer. Pronto, aqui seria um período que teria 4 orações. Teria não, tem 4 orações. E quando eu vou classificar, ó, aqui a primeira é a oração principal. A segunda, oração subordinada, vocês já estão vendo aqui a questãozinha dos 2 pontos, então aqui nós vamos chamar de oração apositiva. Automaticamente as demais todas seria oração subordinada substantiva apositiva. Tá certo? Só adiantando isso aí. Qual a finalidade? Deixa eu buscar aqui minha outra caneta. Qual a finalidade do uso dos 2 pontos no texto acima? Para introduzir um esclarecimento. Prontinho. Agora vamos avançar. Só te peço uma coisa. Funciona como oração principal, exigindo, portanto, um complemento. Identifique no texto a estrutura que complementa esta oração. Não suma. Então, esta oraçãozinha aqui é a oração que complementa o sentido da primeira. E que a classificação dela automaticamente vai ser a classificação daquelas outras que eu destaquei com vocês.
No período, eu só te peço uma coisa. Aqui está faltando o famoso que não suma. Que conjunção poderia vir explicitamente introduzindo a segunda oração? É o que. Eu já falei para vocês que essas orações subordinadas substantivas, elas são muito introduzidas pelo que, pela conjunção integrante que. Muito raramente o se e mais raramente ainda outras conjunções. Eu vou dar bem aqui um exemplo de uma oração subordinada substantiva iniciada por outras preposições. Você escreve assim. Perguntei se você viria. Perguntei, ok, quando você viria. Tá vendo aí? Então, as outras orações, as outras condições, elas também são usadas. Não sei por que sim, por que não, que aqui eu só encontrei, por coincidência, que só tem orações com que, mas tem outras condições também, pessoal. Que função sintática essa segunda oração desempenha nesse texto? Função de aposto. Porque esta oração explica melhor essa palavrinha aqui, coisa. E como se classifica? Se ela tem função de aposto, pessoal, ela se classifica como oração subordinada apositiva. Prontinho. Aqui eu queria pegar isso aqui no slide só, é por isso que não apareceu o quesito. Mas vamos lá, o enunciado é esse. É claro que eu vou. Aqui é um trocadilho aqui. Aqui envolve o texto acima, é o enunciado publicitário com a finalidade de divulgar um evento musical e, ao mesmo tempo, uma operadora de telefonia móvel. Sobre a estrutura sintática do texto verbal, é inadequado afirmar que a oração é claro. Pessoal, já está aqui destacada a alternativa errada. Eu só vou esclarecer melhor aqui por que essa é certa e por que essa é errada. A oração é clara, funciona como oração principal e necessita de um complemento para transmitir o sentido lógico. Certeza. É claro o que eu vou. Então, tá certinho. A estrutura que eu vou complementa o sentido da oração principal. É lógico. Letra C. A estrutura que eu vou funciona sintaticamente como objeto direto. Até que parece, ó. É claro. O quê? Como eu faço essa perguntinha? O quê? Eu me lembro de objeto direto. Mas aí, quando eu olho para a primeira oração, que tem essa estrutura de verbo de ligação mais predicativo, que não tem sujeito, então é claro que se trata de oração subjetiva e não de objetiva direta, como está dizendo aqui que tem função de objeto direto. Então, é essa daqui que está realmente errada. O termo que classifica-se morfologicamente como conjunção integrante, sim. Eu venho sempre dizendo que o que é uma conjunção integrante porque ela integra, ela faz parte da oração subordinada. Há um exemplo de oração subordinada substantiva subjetiva? Sim. Se não é objetiva direta, é porque ela é subjetiva. Então, pessoal, foi isso nossa aulinha de hoje. E agora, com essa nova ferramenta, nós vamos arrasar nas aulas de explicação de conteúdo. Eu tenho certeza que vocês vão compreender como se eu estivesse na sala de aula, aquele contato físico. Então, eu estou apostando que vai ser bem esclarecedor minhas aulas da agora por diante. Um beijão para vocês e até a próxima.